Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a seleção brasileira que ainda continua na sua saga para conseguir um novo técnico, né? Com a certeza absoluta que contratar um nome brasileiro dentre os que estão disponíveis não ia agradar quase ninguém, né? Tem obviamente umas pessoas que iriam lá passar o paninho pro Diniz, porque ele é um cara ofensivo, né? Tem um estilo de jogo diferente, né? Eu já vi que tem um movimento de defensores do Diniz, inclusive jogadores da seleção, mas a CBF sabe que a melhor coisa para conseguir agradar o público e também para conseguir o objetivo de ganhar a Copa do Mundo é atrás de um fato novo, que é um técnico estrangeiro. E eles estão pensando grande, né? E agora o nome da vez, pelo visto, é José Mourinho, né? Pelo visto, estão tentando abrir uma negociação com o lendário técnico português, que já foi procurado pela seleção portuguesa, mas assim, até agora essa negociação de Mourinho com a seleção de Portugal não andou muito, né, nesse momento. Tanto é que já estão até falando de Bruno Lage, né? O fato é que a seleção brasileira está interessada em contratar o Mourinho, e esse é um nome curioso, porque ele divide opiniões, né? Se a gente parar para pensar, um cara que já ganhou a Champions League 2 vezes, ganhou a Europa League, ganhou a Conference League, né? Ele é o único que ganhou as 3 competições continentais, já foi campeão da Premier League 3 vezes, né? Um cara que já ganhou o campeonato italiano várias vezes também, já ganhou a La Liga, entende? Já tem vários campeonatos de pontos corridos. É um dos técnicos mais bem-sucedidos de todos os tempos. Se a gente for ver o que ele fez agora na Roma, porque a gente fala, o Mourinho não tem trabalhos recentes muito bons. De fato, não são os melhores da carreira dele. A gente para pensar, ficou devendo vários aspectos para aqueles trabalhos históricos dele no Inter de Milão e no Chelsea, mas e no Porto também, porque ganhar a Champions League com o Porto e a Europa League também é uma coisa extraordinária. Mas se a gente para pensar, no Tottenham ele fez algumas contratações interessantes e ele elevou o Harry Kane a um armador também. Ele que explorou o Harry Kane armador e melhorou também a relação dele com o Heung-min Son dentro de campo, né? No Manchester United ele ganhou a Europa League, né? O trabalho ruim que ganhou com a competição continental, do jeito que foi, né? E um vice-campeonato da inglês, né? Do jeito que o United vinha antes, isso eu acho errado julgar, né? Então, assim, eu acho que o trabalho dele no United é muito criticado, mas dos que vieram pós-Ferguson, é o melhor até agora, é o trabalho dele, né? E assim, a gente tem, obviamente, esse trabalho dele na Roma, né? E esse trabalho na Roma, eu acredito que é um trabalho interessante. Ele diminuiu a desvantagem dos principais clubes da Itália. Eu acho que a Roma tá um time melhor, ele contratou muito bem e ele moldou um esquema que funcionou bem até agora para a equipe. Ganharam a Conference League, foram bem no campeonato italiano, terminaram entre os 6 primeiros, tiveram um equilíbrio ofensivo e defensivo melhor do que tiveram com o Paulo Fonseca, e ele potencializou jogadores de uma maneira impressionante. Zaniolo jogou muito bem na mão dele, Tammy Abraham foi uma baita contratação. Então, assim, o José Mourinho ainda tem coisas a dar ao futebol. Ele é uma amostra viva de que é um cara que podia estar lá parado, né, pescando, não teria que provar mais nada a ninguém, já ganhou tudo que, assim, um técnico sonharia em conquistar, né? E ainda assim está treinando, ainda está ali com a sede de provar mais coisas a ele mesmo, né, aos outros. Então, assim, o José Mourinho é um nome que eu gosto porque ele é um cara que faz tudo necessário pela vitória. Ele não está só interessado, um estilo de jogo bonito e tudo isso, meus preceitos e minhas ideias. Quando precisar de um ajuste, ele vai fazer, porque o Tite muitas vezes caiu por causa disso, porque ele é muito preso às ideias dele, entende? Ele teve ali esse jogo contra a Croácia, meio campo da Croácia dominando do Brasil, e ele fazia o quê? Trocava ponta por ponta, lateral por lateral, volante por volante, o negócio não saía do lugar. Então, assim, essa questão o Tite ficou preso demais, não fez variações, ficou previsível demais. O Mourinho pode até iniciar, às vezes, com times parecidos, mas se fizer necessário uma mudança mais radical, ele faz, né? E assim, então a gente fala, o Mourinho é um retranqueiro. Não, ele é um eficientista, né? Eu acho que as pessoas, elas são muito preto no branco. É ofensivo ou retranqueiro? Tem como você ser coisas diferentes, tem maneiras diferentes de ver o futebol. Quem dera o futebol fosse tão simples, ele é mais fácil de analisar. Futebol é difícil de analisar, como qualquer esporte, porque há formas diferentes de você chegar na vitória. O que explica, por exemplo, se a gente ter tantos técnicos diferentes campeões da Champions, tantos modelos que chegaram à final recentemente, né? Muita gente fala, ser retranqueiro é ruim. Então por que o Simeone conseguiu 2 finais de Champions, né? Agora, o trabalho de fato tá ruim, mas até porque defensivamente o Atlético de Madrid decaiu muito, né? Assim, a questão o equilíbrio é muito importante, né? A gente olha o Ancelotti, né? Ele não é o embaixador do futebol bonito,
bonito, ele não é um cara ataque total, mas ganhou 4 Champions, então assim, não é simples a gente analisar o futebol e falar só ofensivo bom, retranqueiro ruim. O Mourinho é um defensor de um ataque direto e rápido. A gente vê a Roma atacando, essa troca de passes rápidas, ele gosta de fazer um ataque rápido porque dá pouco tempo para a defesa adversário se arrumar. Olha o gol da Argentina, por exemplo, contra a França. Aquilo é uma armação rápida, o segundo, obviamente, né? É um jogo de armação rápida. O terceiro gol também é uma armação rápida. Trocas rápidas de passe, dificulta o trabalho da marcação, que fica meio perdido ali com a movimentação rápida da bola para fazer as marcações. Então, assim, essa ideia do Mourinho de armação rápida é interessante. Quando bem executada, já gerou um ataque de 121 gols na La Liga. Até hoje, o melhor ataque da história. Nem Luiz Henrique, nem Pepe Guardiola, nem Manuel Pellegrini, nenhum deles fez um ataque melhor que esse do Mourinho. Então, assim, o Mourinho, ele é um técnico eficientista. Ele vai fazer o que for mais eficiente para certo momento, né? Evidentemente, às vezes ele vai fazer o clássico park the bus, estacionar um ônibus, vai ser mais defensivo. Isso é uma coisa que o Mourinho faz. Mas é aquela questão, eu não estou tão interessado às vezes no modelo de jogo, e sim na eficiência que ele vai ter na seleção. Ele é um cara mais didático e simples de trabalhar do que, por exemplo, é o Luiz Henrique. Então, a gente poderia já ver mais resultados mais cedo do que com o Luiz Henrique. Ele é um cara mais maleável que o Luiz Henrique, né? Fica aquela dúvida, qual seria um técnico melhor? O jogo do Luiz Henrique é mais bonito, né? Quando bem executado, é claro, que aquela troca de passe pro lado interminável é ruim. Mas a questão é, o José Mourinho é um cara que, ao meu ver, ele tende a ter o modelo dele sendo aplicado mais rápido, conseguindo entrosamento mais rápido. É um cara que faz mudanças quando for necessário e não vai ficar se apegando a jogadores produzindo pouco, entende? Esse negócio, por exemplo, o Gabriel Jesus quase o ciclo todo da Copa com o Tite, titular absoluto. Eu acho que isso não acontece de maneira alguma com o Tite, não, com o José Mourinho, entende? O José Mourinho, se ele vê alguém não produzindo, ele não tem vergonha nenhuma de colocar no banco. Então, eu acho que é interessante ter esse cara aqui. Mas a questão é, a CBF vai aceitar do jeito que é, vai deixar o cara com independência total, ou vai tentar fazer ele de fantoche, como tentaram fazer de várias vezes com vários técnicos, entende? Então, assim, eu tô curioso para saber se isso vai para frente mesmo e o quanto de liberdade vai ter o Mourinho. Mas, assim, eu não conseguiria achar de maneira alguma ruim a ideia de ter o José Mourinho como técnico da seleção. Um cara que, ao meu ver, ainda é um técnico muito competente, é um cara que tem muitas qualidades e virtudes e sempre se provou um cara extraordinário de mata-mata, né? Não à toa ganhou tantas competições de mata-mata em sua carreira. Então, curioso para ver, né? Um 5 vezes campeão europeu, né? 2 vezes na Europa League, 2 na Champions e 1 na Conference, né? Imagina esse cara treinando a seleção brasileira. Ou vocês preferem Dorival Júnior e Mano Menezes, né? Eu ficaria assim meio chocado ver gente preferindo Mano Menezes, Dorival, Fernando Diniz a o José Mourinho. Então, a ver o que vai acontecer. É uma notícia do Daily Mail, né? Um jornal inglês, né? A gente não sabe até quanto isso é confiável, mas de fato a CBF está indo atrás de técnicos estrangeiros a ver quem que eles vão contratar, quem que eles vão conseguir uma negociação mais próxima. Eu digo, meu nome favorito dos técnicos estrangeiros disponíveis, né? E a gente não sabe se estão disponíveis de verdade, é o Manuel Pellegrini. Eu acho que ele seria a ideia mais legal para a seleção brasileira, porque eu acho que o jogo dele encaixa mais com os jogadores que a gente tem. Mas a questão é, o José Mourinho não dá para reclamar, ao meu ver, não. Eu acho que seria um nome bem legal para a seleção brasileira. Gente, para esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.